Cordiais saudações a todos que nos assistem. Meu nome é Aroni Makwakwa e eu sou professor de língua portuguesa. Hoje estamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos falar sobre o texto expositivo explicativo. Primeiramente nós vamos apresentar aqui um texto cujo título é ciclone tropical ou ciclones tropicais. E a ideia desse texto, a ideia da apresentação desse texto é que possamos ler o mesmo para podermos compreender a organização de um texto expositivo explicativo. Não queremos fazer uma interpretação propriamente dita, mas nós vamos fazer a leitura do texto que é para estudar a organização do próprio texto. Estamos juntos? Sem mais delongas, vamos à aula. Eu hei de ler o texto e espero que vocês me acompanhem. Ciclones tropicais. O ciclone tropical é um sistema tempestuoso caracterizado por baixa pressão, por trovoadas e por um núcleo morno que produz ventos fortes chuvas torrenciais. Este fenômeno meteorológico forma-se nas regiões tropicais. Nas regiões tropicais, os ciclones apresentam características típicas. As isóbaras são mais regulares, quase circulares, próximas uma das outras. E o gradiente barométrico é mais pronunciado. Os ventos são bastante intensos e a precipitação é muito abundante e localizada. Os ciclones tropicais têm dimensões que por vezes alcançam 600 km e os ventos característicos ultrapassam os 200 km por hora. No centro do ciclone, onde há uma calmaria quase absoluta e não chove, a pressão pode baixar até 900 milibar. Este é conhecido como olho do ciclone. Geralmente tem sua origem nos oceanos, a cerca de 50 graus de latitude norte e sul, onde existe calor e umidade. Depois move-se primeiro para o oeste, conduzido pelos ventos alísios, e depois para o norte, contornando a margem ocidental das altas pressões subtropicais. Os ciclones são predominantes nos mares da China, onde são conhecidos por tufões, afetando as Filipinas, o sul da China e o sul do Japão. No Mar das Caraíbas, onde são conhecidos por furacões, avançando para as Antilhas e Flóridas. São ainda mais frequentes no Pacífico, a leste da Austrália, e no Índico, a leste de Madagascar, e no Golfo de Bengala. Em 1980, o furacão Allen causou nas Caraíbas cerca de 300 mortos, entrando depois no Texas com rajadas de ventos de 300 km por hora. Em Moçambique, as depressões Angeli e Demoina deixaram avultados danos materiais e provocaram algumas perdas de vidas humanas. Vários países criaram um mecanismo de modo a minimizar os efeitos que os ciclones causam a quando da sua passagem. Por exemplo, criação de um sistema de avisos para informar a população da aproximação de um ciclone. Rigidez nas estruturas das construções, redução da atividade industrial nos dias em que a pressão é baixa e criação de foguetes que dissipem o ciclone. E este é
o fim do texto. Este texto foi extraído, não é, de um texto do livro de Geografia da 11ª classe. Muito bem, agora nós vamos estudar a composição ou a organização do texto expositivo explicativo. Inicialmente vamos lembrar isto porque o texto expositivo explicativo não é novidade. Nós já vimos nas classes anteriores. Então vamos tentar lembrar aqui qual é a definição de um texto expositivo explicativo. Vamos a isso. Texto expositivo explicativo. Como eu bem disse, o texto expositivo explicativo não é novidade, porque nós já vimos nas classes anteriores. Falar de um texto expositivo explicativo é falar de um texto, de um tipo de texto que pretende dar a conhecer de forma clara e determinada, uma determinada realidade a um leitor que se supõe detentor de um saber insatisfatório. Com isso, ou por outras palavras, estamos querendo dizer que o texto expositivo explicativo é um tipo de texto cujo objetivo principal é informar e esclarecer sobre um determinado assunto de forma clara e acessível, especialmente para leitores que possuem um conhecimento limitado ou insatisfatório sobre o tema a ser abordado, ou o tema abordado naquele mesmo texto. Agora, nós vamos analisar detalhadamente os 3 momentos que compõem a organização desse tipo de texto. Vamos começar isto porque temos 3 fases, que é a fase da introdução, do desenvolvimento e a fase da conclusão. Bom, os textos expositivos explicativos, o texto expositivo explicativo tem 3 momentos. Vamos começar pela fase de questionar, ou fase de questionamento, fase de exposição, ou por outra, a introdução. Esta fase corresponde ao título, ou a uma interrogativa direta ou indireta, apresentação do tema ou ideia central. Bom, é nesta fase em que nós encontraremos o início do texto, onde é apresentado o tema principal de forma geral. Este tema pode ser apresentado pelo título ou por uma pergunta direta ou indireta, que introduz o tema a ser tratado. O objetivo desta fase é despertar o interesse do leitor e fornecer uma visão geral do que será abordado ao longo do texto. Vamos voltar ao texto sobre ciclones tropicais para poder extrair esse momento de introdução, para melhor elucidação. Olha, temos aqui o título, que é Ciclones Tropicais. E de seguida, nós temos uma breve introdução, que é a definição do que seria um ciclone tropical, como forma de elucidar o texto, o título, assim que seria. Nós temos o quê? O ciclone tropical é um sistema tempestuoso caracterizado por baixa pressão, trovoadas e por um núcleo morno que produz ventos fortes e chuvas torrenciais. Este fenômeno meteorológico forma-se nas regiões tropicais. Nós temos aí a introdução do tema a ser abordado. Queremos falar sobre quê? Queremos falar sobre os ciclones tropicais. Então, esta é a nossa introdução. Alguma dúvida? Bom, não havendo dúvida, nós vamos passar agora para a segunda fase, que é a fase do desenvolvimento, ou por outras palavras, fase de resolução. Nesta fase, nós temos a explicação, descrição, demonstração e estabelecimento de lógica entre as ideias ou fatos apresentados. Meus amigos, é nesta parte que podemos, esta parte do texto nós podemos considerar como a parte principal do texto,
pois é onde são apresentadas as explicações, descrições, demonstrações e o estabelecimento da lógica entre as ideias ou fatos a serem apresentados. Aqui, o autor detalha o tema fornecendo informações relevantes, exemplos e argumentos que visam esclarecer o assunto para o leitor. Lembram-se que nós dissemos que o leitor é um leitor detentor de um conhecimento limitado ou um conhecimento insatisfatório. Então, esses exemplos e argumentos que serão apresentados pelo autor do texto visam esclarecer o assunto. Então, ele vai adquirir mais conhecimento, não é? De forma esclarecida por meio dos exemplos e os argumentos apresentados pelo autor. É importante que as informações sejam organizadas de forma lógica e sequencial, facilitando a compreensão do leitor. Vamos ver no texto que nós estávamos lendo que o autor desse mesmo texto colocou as ideias de forma sequencial, de forma lógica, que é para organizar, não temos lá uma confusão ou uma salada. Vejamos como está organizado. Nós temos primeiro as características dos ciclones tropicais, lá no desenvolvimento, não é? Nós temos as características dos ciclones tropicais, não é isso? Onde? Quais são as características? Formam-se nas regiões tropicais, não é? Onde temos o quê? Temos as isóbaras, que são mais regulares, próximas uma das outras, e temos a gradiente barométrico, que são mais pronunciados, não é isso? Temos os ventos, é uma característica. Os ventos são intensos e a precipitação é abundante e localizada, não é? Qual é a segunda composição deste desenvolvimento ou da fase de resolução? Nós temos a presença de dimensões e intensidades dos ciclones, não é? É onde o autor vem fazer o quê? Vem nos mostrar que esses ciclones podem alcançar até 600 quilômetros, não é? E os ventos podem ultrapassar os 200 quilômetros por hora, não é isso? Então, onde há calmaria, há uma quase calmaria, esse lugar é conhecido por olho de ciclone. E a pressão aí pode cair até para 900 milibar. Então, temos aí a dimensão e a intensidade do ciclone, seguido da origem e trajetória. Estamos juntos? Não temos no primeiro não temos a dimensão, depois temos as características, não. As ideias são colocadas de forma lógica e de forma sequenciada. Temos a origem e trajetória, onde geralmente se formam nos oceanos tropicais, movendo-se primeiro para o oeste, não é? Devido aos ventos alísios, depois para o norte, não é isso? Não é essa a ideia que o texto nos traz? Posto isso, nós temos a localização e os nomes regionais. Por exemplo, lá no Mar da China, os ciclones são conhecidos por tufões, não é? Não é isso? Sim ou não? Muito bem. E no Mar do Caribe são conhecidos por furacões. São os nomes regionais, não é? Temos também as localizações, onde costumam ou predominam os mesmos ciclones. E por fim, nós temos lá os impactos. O autor vai citar o exemplo de Moçambique, não é? Onde ciclones como Ángel e Demoína causaram danos materiais e perdas de vidas humanas. Nós temos os impactos. Então, temos aí uma ideia, organização de ideias de forma sequenciada. Não começamos com impactos, depois temos as localizações, depois temos as características. Não é uma salada, mas as ideias elas são colocadas de forma lógica e de forma sequenciada. Estamos juntos? Alguma dúvida? A terceira e última parte, ou última fase, é a fase de conclusão, onde nós encontramos lá a síntese das ideias apresentadas ou a apresentação de uma ideia conclusiva. Meus amigos, se formos a ver no texto que nós temos uma ideia final,
que é que vai responder como nós podemos evitar, como é que nós podemos minimizar. Temos lá a colocação de ideias de mitigação dos ciclones. Vejamos, vários países criaram mecanismos de modo a minimizar os efeitos dos ciclones que os ciclones causam a quando da sua passagem, não é? Vários países criaram mecanismo de modo a minimizar, não é isso? Estamos a concluir, estamos a dar uma forma de resolução desse problema. Então, temos o quê? Criação de um sistema de avisos para informar a população da aproximação de um ciclone, não é? Por exemplo, cá em Moçambique nós podemos ver quando há a aproximação do ciclone, dá no telejornal, não é? Mostram lá os senhores do Instituto de Meteorologia, não é? Que temos lá um monitor que vai aparecer aquele. É verdade que nós não entendemos muito bem porque só vemos uma imagem, mas eles mostram a direção dos ventos e tudo mais. Então, é uma forma de minimizar. Já sabemos quando aproxima-se um ciclone, já sabemos que vai haver um ciclone, não é isso? Sim ou não? Muito bem. Temos rigidez nas construções, não é? As construções elas são mais rígidas. Temos redução da atividade industrial nos dias em que a pressão é baixa. E por fim temos a criação de foguetes que dissipem ciclones. Então, estas são as formas de mitigação. São as formas usadas para minimizar os efeitos que os ciclones podem causar a quando da sua passagem. Estamos juntos? Muito bem. Agora nós vamos estudar o tipo de linguagem usado nos textos expositivos explicativos. Ora, no texto expositivo explicativo, usa-se uma linguagem que se caracteriza por um discurso claro e objetivo, como formas linguísticas próprias. A linguagem predominante é referencial, pois pretende comunicar informações. Meus amigos, o texto expositivo explicativo utiliza uma linguagem clara e direta para comunicar informações. Se formos a perceber, até mesmo no texto que estávamos a ler, não há excesso de figuras de linguagem ou até mesmo ambiguidades, o que vai facilitar a compreensão por parte do autor. Então, a linguagem ela deve ser o quê? Deve ser clara e objetiva. Estamos juntos? Para além de uma linguagem clara e objetiva, nós temos a inclusão de frases passivas. Vocês já sabem o que são frases passivas, não é? Mas para lembrar, nós podemos aqui revisitar ou lembrar o que seriam frases passivas. Quando nós falamos de frases passivas, nós estamos a falar daquelas frases em que o objeto da ação se torna sujeito da frase, não é? De forma mais simples, nós estaríamos a dizer que o foco não está em quem está fazendo, mas o foco está no que está sendo feito. Está bem? O foco de uma frase passiva está no que está sendo feito. Estamos juntos? A outra característica presente num texto expositivo explicativo é o uso de paráfrases, não é? É o uso de paráfrases. Falar de paráfrases é falar de uma reescrita de um texto, de um trecho, não é? De texto, com palavras próprias, mantendo sempre o significado original. Quando nós falamos de paráfrase, estamos a falar de uma coisa diferente do resumo. No resumo, nós temos a reescrita do texto, mas sendo fiéis ao que às palavras do autor. Ao passo que numa paráfrase nós podemos até modificar o discurso, mantendo sempre o significado original. O objetivo da paráfrase é explicar ou reafirmar uma ideia utilizando uma formulação diferente
da formulação original. Mas, claro, sempre preservando o sentido e a intenção do autor. Para fazer uma boa paráfrase, é importante entender completamente o conteúdo original. Isto vai permitir com que nós apresentemos lá ou façamos uma boa paráfrase, depois de ler e compreender bem o que está sendo dito. Estamos juntos? Muito bem. Por fim, nós temos a utilização de articuladores discursivos, não é? Estamos a falar de palavras ou expressões que estabelecem a relação entre duas ideias, não é? Podem ligar orações, períodos, até mesmo parágrafos. Quando nós falamos de articuladores, esses também são conhecidos como conectivos ou elementos de coesão textual, pois são palavras ou expressões que estabelecem relações lógicas entre as ideias dentro de um texto, não é? Então, nós temos o quê? Temos conjunções, locuções coordenativas, temos locuções coordenativas e subordinativas, temos o uso de advérbios, o uso de preposições e até mesmo de pronomes. Então, são denominados articuladores discursivos, porque estabelecem uma relação entre duas ideias, tá bem? Então, vão articular um determinado discurso. Agora, para terminar, nós queremos falar sobre as funções de um texto expositivo e explicativo. Ora, um texto expositivo explicativo tem a função, primeira, de reduzir o conhecimento ou fato a fatos simples. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, percebemos que os ciclones, o texto sobre ciclones, simplifica um fenômeno complexo ao explicar suas características, como baixa pressão, núcleo morno, ventos fortes e chuvas torrenciais. Há uma simplificação de um fenômeno complexo. E mais, fornece ainda uma visão geral compreensível para que os leitores possam para que os leitores não familiarizados com o assunto possam perceber de forma simples. Então, temos um assunto complexo. Nós vamos simplificar aquele assunto que é para que aquela pessoa detentora de um conhecimento limitado possa compreender. A outra função é o estabelecimento de ligações entre fatos. Com isso, nós queremos dizer que o texto estabelece ligações entre diferentes aspectos dos ciclones tropicais, como sua formação, características, trajetórias e impactos, não é? E mostra como esses elementos estão interligados para compor o fenômeno complexo dos ciclones tropicais. A outra função é a de ligar um determinado acontecimento a diversos fatores, como causas, efeitos, consequências, não é? No texto em específico, o texto em específico vai explorar as causas e efeitos dos ciclones tropicais, discutindo como o quê? Discutindo fatores como a temperatura da água do mar, a umidade atmosférica e padrões do ventos como contribuintes para a formação do próprio ciclone. Estamos juntos? Além disso, são mencionados ainda os impactos e consequências dos ciclones, como danos materiais e perda de vidas humanas. Há uma ligação aí de um determinado acontecimento a diversos fatores. Temos também a colocação numa certa ordem, aspectos ou partes de um modo. Se formos a ver, o texto organiza as informações sobre os ciclones em uma sequência lógica. Lembram daquela sequência que nós apresentamos as características e, por fim, os impactos, não é? Então, temos aí a colocação
numa certa ordem, aspectos ou partes do próprio texto. Estamos juntos? Mas mostram-se a função do texto expositivo explicativo, mostrar relações entre ações, pessoas e objetos, não é? E mais, embora não esteja estruturada no texto, nós temos a resposta a perguntas colocadas, não é? É verdade que não temos aí estruturado uma resposta direta a uma pergunta específica, não é? Mas podemos ver que são abordadas questões comuns relacionadas aos ciclones tropicais, como quais são as características, não é? Ou como características do ciclone, a origem do próprio ciclone, os impactos e as medidas de mitigação. Estamos juntos? Então, há alguma dúvida? Eu quero acreditar que com esta explicação vocês puderam compreender melhor, não é, a questão do texto expositivo explicativo. E não havendo mais nada a tratar, nós chegamos ao fim da nossa aula. Quero desejar a todos continuação de um bom dia e bom final de semana. Obrigado.